Graças a Deus, irmãos, por estarmos aqui na casa do Senhor, podendo adorar a Deus nesse dia tão especial. Você está feliz nessa noite? Você sente a presença de Deus aqui nesse lugar? Deus está aqui, irmãos. Eu já tenho sentido a presença de Deus a partir dos louvores entoados, o momento de adoração. E é uma alegria para mim poder voltar aqui a esta igreja, a esta casa de oração, e encontrar um povo feliz, um povo que gosta de adorar a Deus, que ama a presença de Deus. Rever vários amigos, familiares, também ali meu primo. Eu ainda pensei em mandar uma mensagem. Olha que bênção encontrar você e sua família aqui. Os irmãos que me acompanham, o irmão Aécio, o irmão Lázaro, ali da minha cidade. Uma palavra de gratidão ao meu amigo, irmão Eduardo, líder dessa moçada, é o pastor dessa igreja, a todo o ministério. Meus irmãos, quem trouxe Bíblia para esse culto? Levante por gentileza a sua Bíblia, se você porta, olha aí que maravilha. Então, abra a palavra de Deus comigo agora, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 31. Marcos, capítulo 13, e o versículo de número 31. A gente poderia até inverter o numeral, né? Se tivesse um capítulo 31, um versículo 13. Mas nós vamos ler o capítulo 13 e o versículo de número 31 apenas. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz, no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 13, que pelo resplendor da sua presença brasas de fogo se acendem. Salmo 97, verso 5, nos diz que os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Então, se a palavra de Deus te tocar e de repente você chorar, não se incomode, isso é normal. Na presença de Deus isso pode acontecer. Marcos capítulo 13, versículo de número 31, quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A gente vai fazer um exercício aqui bem rapidinho, porque isso é didático, é pedagógico. Eu estou vendo aqui um bom número, tanto de irmãos quanto de irmãs, então vai dar para fazer perfeitamente. Eu vou contar até 3, e aí somente os homens aqui presentes irão declarar: passará o céu e a terra. Em seguida, apenas as mulheres vão completar: mas as minhas palavras não passarão. Quem entendeu? Eu conto até 3, e aí somente os homens citam a parte A do texto: passará o céu e a terra. E as mulheres completam: mas as minhas palavras não passarão. No 3, 1, 2, 3. Ficou bonito, viu? As irmãs capricharam no final. Mas agora a gente vai fazer o inverso, não é? A gente vai fazer o inverso porque de repente alguém pode pensar: não, mas a gente vai fazer melhor agora. Então vamos fazer o inverso. Eu conto até 3, e aí somente as mulheres aqui presentes citam a parte A do texto: passará o céu e a terra. E em seguida os homens irão completar: mas as minhas palavras não passarão. No 3, 1, 2, 3. Pai, parece que as irmãs quiserem complicar mesmo a situação dos irmãos, né? Porque se empolgaram mais agora no início. Só que como a gente não está numa competição para quem faz melhor ou mais bonito, e aqui todo mundo é povo de Deus, é igreja do Senhor, é corpo de Cristo, é um povo que ama a palavra. Eu vou contar até 3 e todos nós vamos declarar junto esse versículo. No 3, 1, 2, 3. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quem disse foi Jesus. E essa é a minha palavra nessa noite. Disse Jesus.
A bem da verdade, uma palavra muito simples. Todo mundo aqui vai entender e vai conseguir, após o culto, falar alguma coisa sobre aquilo que eu vou falar. E a minha oração é que, melhor do que eu, o Espírito Santo aplique em cada coração aquilo que eu falar aqui nessa noite. Pois bem, o texto que a gente acabou de ler, e citar algumas vezes até, é sem dúvida alguma uma das declarações mais contundentes do Senhor Jesus enquanto ele esteve aqui. Isso porque, quando ele declara, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: não existe nada nessa vida que se compare àquilo que eu digo. Não existe nada nessa vida que se assemelhe à minha palavra. E eu venho nessa noite dizer que não existe nada nessa vida que você possa ver ou ouvir que se compare às palavras de Jesus, a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo, o que eu falo, o que eu digo, as minhas palavras é diferente de tudo nessa vida. E olhe que na vida a gente vê e ouve muita coisa, não é verdade? Olhe que nessa vida, diariamente, constantemente, diuturnamente, a gente tanto ouve quanto vê muita coisa. Mas não existe nada que se compare à palavra de Jesus, à palavra de Deus. Mas por que é que a palavra de Jesus, que a palavra de Deus é tão diferente assim? Por que é que ela se sobressai mediante tudo que a gente ouve e vê nessa vida? Vou te dar algumas razões. A primeira delas, observe, as palavras de Jesus são absolutamente puras. Não existe mistura naquilo que Jesus fala ou diz. Não existe contaminação, não existe mancha, não existe mácula na palavra de Jesus. E isso por uma razão muito simples. Por que a palavra é absolutamente pura? Porque o Deus da palavra é absolutamente santo e perfeito. Levítico capítulo 20, versículo 26. Olha o que Deus diz ao povo hebreu: ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meu. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como está escrito, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, eu sou santo. E um Deus santo tem uma palavra santa, tem uma palavra pura, tem uma palavra perfeita. No Salmo de número 12, verso 6, está escrito: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro 7 vezes. No Salmo 119, que é conhecido como o Salmo da Palavra, o salmista louva a Deus pela perfeição da sua palavra no verso 140 e diz: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. E se Davi disse assim, ele ensinou a Salomão seu filho, pelo que no capítulo 30 de Provérbios, versículo 5, está escrito: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Deixa eu abrir um parênteses rápido aqui. A nossa Constituição de 1988, a Carta Magna da nossa nação, ela já sofreu tanta mudança, que a gente chama de emenda, no âmbito do direito, né? Que ninguém sabe onde é que ela vai emendar mais. É emenda sobre emenda. Mas a Constituição do céu, a palavra de Deus permanece perfeita, porque o Deus da palavra é absolutamente puro e santo, perfeito, louvado seja o nome do Senhor. Então não tem nada que se assemelhe às palavras de Jesus. Aquilo que eu digo é sujeito ao seu julgamento, mas a palavra de Jesus não, ela julga a mim, julga você. Mas por que é que não existe nada nessa vida que a gente ouve e vê tanta coisa que se compare às palavras de Jesus? Além das palavras dele serem absolutamente puras, segunda razão, elas são imutáveis. Ou seja, elas não mudam. Dá para você dizer para quem está do seu lado? Isso é didático. Diga: as palavras de Jesus são imutáveis. Elas não mudam. E se ela é pura, porque Deus é puro e santo, ela também é imutável, porque Deus é imutável, porque Deus não muda.
está no Salmo de número 90, Salmo de Moisés. Salmo 90, que é um salmo em que Moisés ali, ele compara a brevidade da vida humana com a eternidade de Deus. E quando eu falo da brevidade da vida humana, é porque nesse salmo, no verso de número 10, está um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, quando Moisés diz: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns chegam aos 80, o melhor deles é câncer e enfado, porque passa rapidamente e nós voamos. Isso é o homem, eu e você. Só que ao contrário do homem, Moisés diz no Salmo 90, verso 2, sobre o Deus da palavra: antes que os montes existissem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. É aquilo que o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 8, diz: mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você hoje está aí, no auge da sua juventude, da sua adolescência, 15 anos, 16 anos, 18 anos, 25 anos, 30 anos. E se você fizer uma retrospectiva rápida, você vai ver que muita coisa mudou e não só foi a cor do cabelo, não só foi a altura, porque nós somos mutáveis, mas o Deus da palavra e a palavra do Deus da palavra permanece como sempre. É aquilo que Isaías diz no capítulo 40 e versículo 8: seca-se a erva e caem as folhas, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ao longo da vida, ao longo da história, pense aí, quantos homens não se levantaram e deixaram marcas na história, por algo que construiu, por algo que conquistou, por algo que falou até. A gente poderia citar aqui Rui Barbosa, patrono do Congresso Nacional. A gente poderia citar outros inúmeros homens e mulheres que ao longo da história marcaram a história por aquilo que fizeram, por aquilo que conquistaram, por aquilo que falaram. Só que me permita dizer, por mais que eles tenham marcado, as marcas passaram, e eles também. Agora, sabe o que é que Pedro diz sobre as marcas que a gente faz nessa vida, aquilo que a gente faz, fala ou conquista, e o Deus da palavra e a palavra de Deus? É o que está em 1 de Pedro capítulo 1, versículos 24 e 25. Toda a carne é como Eva, e toda a glória do homem, isto é, aquilo que ele fala, aquilo que ele conquista, aquilo que ele consegue, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Sabe por que é que ninguém pode com essa igreja? Sabe por que é que ninguém barra essa igreja? Sabe por que ninguém manieta essa igreja? Porque essa igreja está agindo de acordo com o Deus da palavra e com a palavra de Deus, que não muda e não vai mudar. Você sente a presença dele aqui nessa noite? Pois me permita abrir um parênteses e dizer: se o Deus da palavra te prometeu alguma coisa, fica tranquilo, vai acontecer exatamente como ele prometeu. A palavra dele não muda. Números capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Olha o Deus da palavra que não muda. Ele promete, ele confirma a promessa e ele cumpre a promessa. Bendito seja o nome desse Deus que não muda. Isaías capítulo 46, versículo 9 a parte B, versículo 10 a parte A e versículo 11 a parte B. Agora ficou difícil lá para o rapaz do computador. Olha o que diz a palavra: eu sou Deus e não há outro, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus? Olha o que diz o final do texto: como eu falei, assim será. Como eu falei, assim será. Este é o Deus que não muda, é o Deus dessa palavra, está entre nós nessa noite. Ainda tem alguma coisa que se assemelhe à palavra dele? Mas além dela ser absolutamente pura, além dela ser imutável, por que é que nada nessa vida, irmão Eduardo, pode se comparar, Natan, àquilo que Jesus disse, Eurismar, Moisés, como você é mais conhecido aqui? Por que é que não tem nada nessa vida que se assemelhe à palavra de Deus, àquilo que Jesus disse? Além do que ele falou ser absolutamente puro, além do que ele falou ser imutável, como se não bastasse. Sabe por que é que nada nessa vida se compara a essa palavra? Porque ela é viva e tem poder. Ela é viva e tem poder. Ela é pura, porque o Deus dela é puro e santo.
Ela é imutável, porque o Deus dela é eterno e perfeito. Ela é viva e poderosa, porque o Deus, o autor da palavra, é vivo e poderoso. Foi cantado ainda há pouco. Igual a ele, não há. E por que não há? Porque os que existem por aí nem têm vida e muito menos poder. Mas ele tanto é vivo quanto é poderoso. E está na Bíblia toda que ele é poderoso. Acompanhe. Olha o que diz Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Salmo de número 29, versículo 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Salmo 89, verso 13. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, elevada é a tua destra. Salmo 62, verso 11. Uma coisa disse Deus, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. João estava na ilha de Patmos por causa da palavra do Senhor, mas lá Jesus aparece a ele em revelação em Apocalipse 1:8 e diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, bendito seja o nome dele. E se ele é vivo e poderoso, a palavra dele é viva e tem o quê? Poder. Dá para você dizer para quem está do seu lado? Diga: a palavra de Jesus é viva e tem poder. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ou viva e poderosa. Agora ela é viva e poderosa para quê? Para ir onde ninguém vai e fazer o que ninguém faz. Olha o que diz o texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Onde o pastor não chega, onde o líder de mocidade não chega, onde o pregador não chega, a palavra de Deus chega e faz o que ninguém pode fazer. Levante a tua mão ao céu. Se a palavra de Jesus entrar na tua casa, se a palavra de Jesus entrar na tua escola, na tua faculdade, no teu ambiente de trabalho, ela vai fazer o que ninguém tem capacidade para fazer. Não se admire se por esses dias você for surpreendido com alguém te olhando diferente, com um linguajar agora parecido com o seu, e aí depois você vai pesquisar, depois você vai fazer um levantamento para saber o que foi que aconteceu, e alguém vai dizer: ele foi a um culto, ela foi a um culto, ele ouviu uma pregação, ela ouviu um louvor. Aí você vai entender: a palavra de Deus chegou onde eu não podia chegar, a palavra de Deus chegou onde eu não podia chegar e fez o que eu não podia fazer. Tem alguém aqui que crê nessa palavra? Agora, sabendo que quando Jesus declarou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, é porque não existe nada como as palavras dele, porque são absolutamente puras, são imutáveis, vivas e poderosas. O que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus falou de tão poderoso? O que foi que Jesus falou de tão puro? O que foi que Jesus falou de tão imutável? A gente precisa saber. E eu seria louco de chegar aqui nessa noite pensando, seria muito presunção minha, dizer: eu vou falar tudo que Jesus disse aqui. Primeiro, que eu não tenho essa capacidade, e segundo, eu não tenho esse tempo. Mas eu vou resumir aqui algumas coisas que Deus falou no meu coração, que foram Jesus que disse, coisas que Ele falou e que tanto você quanto eu precisamos saber. Em primeiro lugar, olha o que foi que Ele disse: arrependa-se e creia no Evangelho. Eu concordo que essa palavra não é uma palavra que atraia muitos simpatizantes. Até porque quando a gente diz assim: arrependa-se, arrepender de quê? Mas foi Jesus quem disse. Está lá, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Foi Jesus quem disse. Mas vamos ver o que são essas duas coisas aqui que ele está dizendo. Que esses eram os pilares da pregação de Jesus: arrependimento e crer no evangelho. O que é arrependimento? Observe: decisão de mudança total de atitude de vida
em que uma pessoa, por ação divina, não é ação do pregador, por ação divina é levada a reconhecer o seu erro, a sentir tristeza pelo seu erro e abandonar o seu erro. Arrependimento é isso. É quando a gente reconhece que errou, quando a gente fica triste porque errou, e eu imagino que ninguém aqui quer errar e se alegra quando erra, mas é também quando a gente deixa o erro. Quer ver? Vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 15, versículo 17. Filho pródigo, você conhece a história. Foi o que aconteceu com ele. Ele teve um choque de realidade. E caindo em si, foi o que ele disse? E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele reconheceu, ele caiu em si. Meu querido, não vai precisar nada cair em você para você tomar um choque de realidade. Você só precisa cair em si mesmo. Você só precisa ter consciência. Deus te criou para uma vida perfeita. Deus te criou para uma vida de santidade. Deus nos criou para uma vida de comunhão com Ele. E quando a gente erra, a gente sai da linha. Então a gente precisa reconhecer. O primeiro passo é esse, do arrependimento. Mas arrependimento também é sentir tristeza pelo erro. Porque quando a gente reconhece que erra, a gente se entristece por causa do erro, porque o erro nos mostra aquilo que a gente perdeu em detrimento daquilo que a gente poderia ter ou já tinha. Davi é um exemplo disso. No Salmo 51, quando ele comete o pecado, que você conhece muito bem, ele caindo em si reconhece o seu erro, mas ele vai atrás do prejuízo. E no Salmo 51, verso 10, ele faz uma das orações mais quebrantadas de toda a Bíblia, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Olha a tristeza de Davi. Nesse ponto aí, Davi não se alegrava mais com o trono. Nesse ponto aí, Davi não se alegrava mais a coroa, porque nas entrelinhas ele estava pensando: de que adianta a coroa? De que adianta o trono? De que adianta o cetro? De que adianta a vitória sem a presença de Deus? A presença de Deus é o melhor que a gente pode ter nessa vida. Você ama a presença de Deus? Aleluia, não tem coisa melhor. Arrependimento é isso. É reconhecer, é sentir tristeza, mas é também abandonar. Todo mundo fala que Davi caiu, mas daí para frente ninguém vê mais Davi caindo, porque Davi abandonou o erro. E eu tenho uma notícia boa para você que me ouve nessa noite, que talvez já esteja arrependido e veio para esse culto arrependido, querendo se reconciliar com Deus. Sabe qual é a notícia que eu tenho para te dar? Aqui está no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre a sua transgressão, o seu pecado, o seu erro, nunca prosperará, mas o que os confessa e deixa, alcançará misericórdia. Há um rio de misericórdia de Deus para te alcançar nessa noite. Eu não te conheço, eu não sei qual o seu estado, que você fez, ou tenha dado feito ou deixado de fazer, mas eu sei que se nessa noite um coração só se arrepender diante do altar de Deus, há um rio de misericórdia que não cabe nesse prédio para alcançar esta vida, para restaurar, para perdoar, para consolar, para levantar o caído e dar vida ao morto nesta noite, em nome de Jesus. O que foi que Jesus disse? Arrependa-se e creia no Evangelho. Diga-se de passagem que todos nós somos muito tendenciosos a acreditar, a crer em alguma coisa. Tem gente que crê até que não acredita em nada, né? Tem gente que acredita até que não acredita em nada. Mas sempre tem alguém que crê em alguma coisa. O ateu, por exemplo, para mim não é ateu, é à toa. Porque para mim só existe ateu enquanto não tiver turbulência. Porque na hora da turbulência ele começa a pensar: será que Deus existe mesmo? Não é? Para mim só existe ateu se o salário estiver em dia. Porque na hora que apertar um pouco ele diz: rapaz, eu acho que esse negócio de Deus, né? Começa a acreditar. Então todos nós acreditamos em alguma coisa. Só que Jesus está dizendo aqui: vocês devem crer em quê? No Evangelho. Por que crer no Evangelho? O Evangelho é a única mensagem capaz de transformar a vida do homem. Aquilo que as clínicas de reabilitação não podem fazer. Com todo respeito, eu imagino que tem algum profissional da área aqui, tanto médico, psicólogo, psiquiatra, aquilo que nenhum destes pode fazer, ressocializar uma pessoa, o Evangelho pode. O Evangelho pode. É aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo,
Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, se a palavra da cruz, o evangelho é loucura, é para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Poder para quê? Poder para libertar, poder para restaurar, poder para salvar e tornar o homem um homem digno, um homem de respeito. É o evangelho que faz isso. Foi Jesus quem disse. Mas sabe o que foi que ele disse mais? Além dele ter dito arrependa-se e creia no evangelho, olha o que Jesus disse. Isso aqui, venhamos e convenhamos, não é uma coisa muito boa de se ouvir, mas foi Jesus quem disse. Eu não posso omitir, já que foi ele que disse, né? Talvez você se arrumou todo, se perfumou, veio para o culto e disse, eu vou adorar a Deus, quero ouvir uma palavra, né? Uma palavra do tipo que eu chegue lá no espelho e diga, olha, hoje é o dia de matar o leão, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Isso está na Bíblia. Mas o que eu vou dizer aqui foi Jesus quem disse e não é nada disso. Olha o que ele disse, que nessa vida haveriam dificuldades. Está vendo? Não dá nem para dar glória a Deus, né? É para a gente ficar pensando mesmo. Jesus dizer que nessa vida a gente ia ter dificuldade. João capítulo 16, versículo 33, um dos textos mais emblemáticos do Novo Testamento, que é um contraste muito forte aí nessa passagem. Olha o que Jesus disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Jesus está dizendo, no mundo, nesta vida, vocês vão ter aflições. E aflições aí no texto, quer dizer no original, nada mais nada menos do que pressões internas e externas. Pressões, tanto externa quanto interna. E de repente pode ter alguém me ouvindo aqui, que por dentro está tranquilo, calmo e sereno, mas por fora está enfermo, está doente. De repente pode ter alguém me ouvindo aqui com o corpo são, perfeito, mas por dentro só Ele e Deus sabe como é que está. São as aflições da vida, que Jesus disse que a gente ia passar por elas aqui. Só que Jesus não disse que a gente ia só sofrer por sofrer, porque Deus não é masoquista. Sabe por que Ele disse que a gente ia sofrer? Em primeiro lugar, para a gente não perder a esperança de uma vida melhor com Ele na glória. É aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 8 e versículo 16, observe. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que você está passando hoje não chega perto de nada, por menor que seja, que Deus tem preparado na glória para o salvo. Tem uma coisa a mais, a gente sofre dificuldades aqui nessa vida, porque se a gente não sofrer dificuldades na vida, a gente não tem o que contar. Quem sofre tem o que contar. Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Aí de repente você chega aqui, irmão, tem uma bênção para contar, eu tenho um livramento para contar. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus te livrando das dificuldades. Tem mais, sofrimento na vida de quem guarda a palavra de Deus e ama o Deus da palavra, tem limite. Sabe o que isso quer dizer? Que se você me ouve hoje aqui, está passando por uma prova que começou não sei há quanto tempo, essa prova já tem o tempo para acabar. Essa prova começou, mas ela já começou com data para a validade dela se terminar. É o que está na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, ao limite, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruído. Sabe o que é que Paulo está dizendo? A tribulação vai chegar, mas a angústia não. A perplexidade vai chegar, mas o desespero não. A perseguição vai chegar, mas o desamparo não, porque Deus estará contigo, Deus estará com você, Deus estará com a sua casa, e Ele vai estar como? Como está em Isaías 43, 2, quando passares pelas águas eu estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Levante a tua mão ao céu para adorar este Deus que está contigo na luta, que está contigo na prova. É pedagógico, diga para quem está do seu lado, você vai sofrer nesta vida, mas não se desespere,
Deus estará com você. Sabe o que foi que Jesus disse mais? E eu já vou concluir. Além dele ter dito arrependa-se e creia no Evangelho, além dele ter dito que nessa vida nós enfrentaríamos dificuldades, por que foi que ele disse que as dificuldades eram nessa vida? Diga-se de passagem, porque aqui nesta vida a gente está passando uma chuva. A gente está aqui, mas a gente não é daqui e aqui não vai ficar. Exatamente por causa daquilo que ele disse. E o que foi que ele disse, pregador? Ele disse que vai voltar. João capítulo 14, versículos do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Igreja, Jesus vai voltar. Você tem essa esperança? Só para você sair com a esperança renovada. Entre tantas coisas que vão acontecer por ocasião da volta de Jesus, eu quero mencionar rapidamente aqui algumas, que estão em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16 até o 18. O que é que vai acontecer? Primeiro, os crentes que morreram na esperança da volta de Jesus vão ressuscitar. Os crentes que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus terão seus corpos transformados. Esses dois grupos vão se juntar em um grupo só e vão se encontrar com o Senhor nos ares. E estarão com o Senhor por 1 ano, por 2, por 3 anos, por 6 meses? Não! Estarão para sempre. Para sempre. Não é um Jesus fake que vai voltar. Não é um Jesus fantoche. Não é um cover de Jesus que vai voltar, não. Olha o que Paulo diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros, dizendo: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Diga para 2, diga para 3: Jesus vai voltar, ministério. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele disse, a palavra dele é fiel. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Foi Jesus quem disse. Anote no bloco de notas, no seu aparelho, anote aquilo que Jesus disse. Você vai memorizar, você vai guardar no coração, na mente. Porque na vida a gente vê e ouve muita coisa, mas nada se compara às palavras de Jesus. Eu quero fazer uma oração nesse instante. Mas antes de fazer esta oração, eu quero fazer um convite a 2 grupos de pessoas que podem estar entre nós aqui nessa noite. Eu peço a sua atenção e gentileza nessa hora. O primeiro grupo, você que já foi crente, você que já serviu a Deus, e por algum motivo que não me interessa saber qual, até porque Deus e você sabe, você não teve forças para continuar na caminhada. Onde você está? Por gentileza, levante sua mão, só para me identificar você. Você que já serviu a Deus, não sei se aqui ou em outro lugar, em outra cidade, em outro estado, não sei. O segundo grupo de pessoas agora, você que está aqui nesse culto, você que veio hoje à igreja a convite de alguém, ou de repente encontrou as redes sociais da igreja, o endereço e veio aqui, mas nunca tomou essa decisão, nunca teve essa experiência. Onde você está, por gentileza? Levante sua mão só para me identificar você, só para me te conhecer. Onde você está? Você que ainda não é evangélico, você que ainda não professa a mesma fé que nós, mas está aqui. Você disse: não, hoje eu vou cultuar a Deus, eu vou agradecer a Deus. Não tenha medo não. Onde está você? Por gentileza, levante sua mão para mim te conhecer. Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua vida. Há alguém entre nós? Aleluia. Se você está aqui, você não veio por acaso. Você atendeu a voz do Espírito Santo que falou ao seu coração. Você poderia estar em outro lugar. Você poderia ter ido a qualquer lugar, mas você escolheu estar aqui nessa noite.
E Deus não faz nada por acaso. Deus tem propósitos estabelecidos e definidos. E Ele te trouxe aqui para você ouvir a palavra, para você exaltar a Ele, mas para você também ter um encontro real e transformador com Deus. Feche seus olhos. Ore. Ore por essa pessoa que está ao seu lado. Você já tem ouvido o que Jesus disse? Pode cantar. Glória a Deus. Os meninos vão louvar a Deus aqui, mas enquanto ele louva, a gente adora a Deus em oração, abrindo o coração. De repente você ouviu, precisa se arrepender de algo, precisa acreditar mais no Evangelho. É um momento de ter um encontro com Deus, mediante a palavra que foi anunciada. Aleluia. Adore ao Senhor, adore a Ele, Ele está aqui. Aleluia. Se você está em dificuldade, louve a Ele, porque Ele está contigo no meio da dificuldade. Não te deixa só, não te abandona. Aleluia. Cante. Gratidão a Ele. Tu estás comigo. Temer por quê? Temer porque se eu estou guardado por quem Ele nunca perde. É por isso que você está de pé. seu nome é Adore a Ele, exalte a Ele. irás prover de novo. Eu creio. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra, no Teu Evangelho. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não Aleluia. vivo do que Vem entregar a tua vida a Ele. mas vivo do que creio, irás prover Confessar de como novo. seu único e suficiente Salvador. Eu creio em Ti. Aleluia. Glória a Ele. O fogo não me queima. Glória ao Senhor. Ele tem cuidado de As você. águas não vão me afundar. Ele tem estado com você, tem te sustentado. Glória a Deus. Não estou sozinho. Se tem alguém do teu lado, fale a Ele agora Estou guardado. da importância dessa decisão. Convide-a, convide-o. Glória. Não saia daqui sem esta decisão tomada. Não estou sozinho. Aleluia. Temer porque Adore ao Senhor. se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Nós cremos, Senhor. Haja o que Aleluia. houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, Eu vivo do que mas creio, vivo daquilo que Ele do disse, da creio. palavra dEle, do que Ele Irás falou. prover de Aleluia. novo. Eu creio em Ti. A tempestade, o vento forte, não vou. A tempestade, o vento forte, não vão roubar a minha fé. Em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus. Glória a Deus. Ore comigo agora. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor cuja palavra é absolutamente pura e perfeita, porque és santo, és excelso, és sublime. O Senhor cuja palavra é imutável, porque és eterno e soberano, perfeito. O Senhor cuja palavra é viva e poderosa, pois és vivo e poderoso, és o único Deus.
Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado, por esta vida que está aqui diante do teu altar, Senhor, que ouviu a tua palavra. Ah, Deus, tu és maravilhoso. Nós mudamos com o tempo, nós somos mutáveis, mas o Senhor permanece fiel. Aleluia. Nós somos incapazes, imperfeitos, mas não tememos dificuldades e por isso adoramos nessa noite, pois estás conosco. O Senhor é campeão em batalhas. O Senhor nunca perdeu e jamais perderá. É por isso que cantamos, é por isso que adoramos, Senhor. Eu te apresento, Deus, nessa hora, se alguém em dificuldade extrema, uma pressão externa ou interna, o Senhor conhece muito bem, alcança esta vida agora. Estende a tua mão, derrama o teu bálsamo, Senhor, que sara, que cura, no nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar essa vida ao Senhor que está diante do teu altar, se rendendo a ti, professando a fé que há no Senhor, crendo no teu evangelho. Perdoe seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. No nome de Jesus, firma os seus passos, enche com teu Espírito Santo, abre os olhos espirituais, dando entendimento e discernimento das coisas do teu reino. No nome de Jesus eu te peço e por fé já te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Receba o abraço da nossa irmã querida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a igreja. Pode tomar o seu. Eu agradeço pela oportunidade. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que ver. Louvado seja Deus. A irmã Letícia, ela está entregando a vida dela hoje. Aleluia. A festa no céu, os anjos se alegram, Deus ele se alegra e a igreja se alegra também. Mas eu queria dizer que tem vidas ainda aqui que Jesus ainda quer resgatar. Eu costumo dizer no discipulado que antes de Jesus é como se estivéssemos no fundo de um oceano ou no fundo de um poço. E talvez você tenha ouvido a palavra aqui, talvez você tenha sentido a presença de Deus, mas você está dizendo: ainda não é minha hora, eu não estou capacitado ainda para aceitar Jesus e deixar a minha vida. Desta maneira você está dizendo para Deus: olha, eu vou nadar sozinho, eu vou tentar vencer as minhas batalhas sozinho, eu vou tentar chegar na beira da praia sozinho. Eu pensava assim também. Eu pensava que era muito jovem para aceitar Jesus e queria vencer com as minhas próprias forças, irmão Natan. E eu não estava conseguindo e jamais conseguiria. E eu via minha família se afundar ainda mais. Irmão Elisaque, eu me via me afundando ainda mais. Até um dia que Deus falou: é agora e a hora é esta. Você tem que aceitar a minha ajuda. Jesus é o teu salva-vida. Jesus está indo até o teu coração e dizendo: aceita a minha ajuda para vencer estas batalhas. A irmã Letícia aceitou a ajuda do Senhor e ela está aqui vencendo as batalhas dela. Mas eu sei que tem pessoas aqui precisando vencer batalhas e Jesus te chama: venha, 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 porque eu quero te abraçar. Todos vós que estão cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Esta também, irmão Elimeleque, foi uma palavra de Jesus. Quem é a segunda pessoa para Jesus? Sozinho dentro do meu quarto,
Venha. Estou a meditar. Jesus quer te abraçar. Qual é a segunda pessoa para Jesus? Sofrendo com essa tristeza que não quer parar. Jesus te espera. Jesus está estendendo a mão para você. Meu coração tão machucado. Eu sei que Deus está falando com você esta noite. E eu estou desesperado. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque tudo acabou. Para de sofrer. Jesus te chama para uma nova Peço vida. perdão. Qual a segunda pessoa para Jesus? Mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão. Preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus.